Regras de acentuação das palavras, palavras em espanhol. Nós temos as palavras agudas, llanas, esdrúxulas e sobresdrúxulas. São as palavras, no português corresponde às palavras oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas e sobresdrúxulas. Não existe essa figura no português, mas corresponde nós vamos ver agora na sequência, tá? Todas essas características aí da língua espanhola. Primeiro, a maioria das palavras possuem uma sílaba tônica, mas em espanhol não se acentuam todas. A acentuação dependerá do número de sílabas e da terminação da palavra. Então, a maioria das palavras, eu diria todas elas, né, possuem uma sílaba tônica, né? Toda palavra possui uma sílaba tônica, né? Se for uma palavra de uma sílaba, né, então aquela própria sílaba vai ser tônica, né? Mas em espanhol não se acentuam todas essas palavras que possuem, né, que tem mais de uma sílaba, né, não se acentuam todas elas. 2. Existem as palavras agudas, llanas, esdrúxulas e sobresdrúxulas. Vamos ver agora caso a caso. As agudas, na nossa língua, no português, vai corresponder às palavras oxítonas. La sílaba tónica es la última. Tenedor, pasión, perdón, beber, captar, Canadá, cristal. Então, são palavras cuja sílaba tônica está na última, né? São as chamadas palavras agudas, que em português correspondem às palavras oxítonas. Llanas ou graves. La sílaba tônica cai en la penúltima sílaba. Então, a sílaba tônica cai na penúltima, né? Antes da última vai ser a sílaba tônica. Essas aí são as chamadas paroxítonas, né, na língua portuguesa. E no espanhol são chamadas de llanas ou graves. Exemplos nós temos brisa, rina, berro, ámbar, elecciones, passeando, dinheiro. Depois nós temos as palavras esdrúxulas, são as proparoxítonas, ou seja, a sílaba tônica recai na antepenúltima sílaba, né? Antepenúltima sílaba. Então são as proparoxítonas. Em espanhol são ditas esdrúxulas. Esdrúxula, cômico, rápido, física, trágico. Observe que são acentuadas essas palavras esdrúxulas, né? Como em português, né? Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. E ainda nós temos as sobresdrúxulas. A sílaba tônica é anterior à antepenúltima sílaba. Então, nós temos a paroxítona, a sílaba anterior, na quarta sílaba, né? Antepenúltima, né? Sobresdrúxulas, nós não temos no português essa acentuação. Aqui nós temos os exemplos aqui: compra, bázelo, e se era moloslo. Até para nós, né, fica difícil a gente pronunciar corretamente
essas palavras porque nós não estamos acostumados, né? É uma figura característica aí do espanhol, tá? Pessoal, então vamos resumir, tá? As palavras espanholas, elas podem ser agudas, llanas, esdrúxulas e sobresdrúxulas. Tá? Aguda corresponde a oxítona, llanas correspondem a paroxítonas, esdrúxulas as proparoxítonas e sobresdrúxulas correspondem a uma característica do espanhol, né? Também são sempre acentuadas, tá? Então, essa era o que a gente ia verificar. A gente tem que saber isso, tá? Essa característica aí das palavras da sílaba tônica, né? Das palavras em espanhol.